antes de falar do assunto deste vídeo, vou acusar o recebimento de 2 livros. Um da editora Caravelas, né? Espetacular. Leão XIII contra o liberalismo e a democracia. Eu até fui ver se no título original era este mesmo título, e em francês, Contre le libéralisme et la démocratie. Então, este é um livro fundamental. Parabéns, Marcelo Andrade, por este belo lançamento. Certamente terá grande importância entre nós. De todos os livros, todos muito bons, da Caravelas, este vai ser o meu preferido. Realmente, grande lançamento da Caravelas. Bem, depois recebi também um livro de Vinícius, não sei como se pronuncia, Couzzi, francês, italiano, Mérida. Mérida ou Merida, não, parece Mérida. Dom Antônio de Castro Maier e o legado tradicionalista de Campos. Tá? Aqui está o livro. Muito obrigado pelo envio a seu autor. Foi ele mesmo, creio, que me enviou. E ele não, eu já o li, ele não se posiciona na querela entre tradicionalistas e o acordo feito por Dom Rifan em Campos, o acordo canônico, etc., que criou uma cisão entre os tradicionalistas. Ele não se posiciona. É um livro repleto de dados, né, para quem quiser conhecer a história factualmente de Dom Antônio de Castro Maier. Aqui está um bom livro. Ele não se posiciona, repito, sobre a questão em si, né? Ele apenas relata. É uma história fria, ou seja, sem posicionamento, mas tem seu valor. É a primeira vez que eu vejo um trabalho tão completo a respeito de Dom Antônio de Castro Maier. Claro, eu me posiciono ao lado dos tradicionalistas, mas isto não impede que o livro tenha uma grande utilidade. Bem, além disso, informo o andamento da campanha de financiamento coletivo de meu livro Comentário ao Apocalipse. E alcançamos já 163% da meta. Tá? 163% da meta. E isto faltando ainda 14 dias para o fim da campanha. Ou seja, faltam exatas 2 semanas. Aqueles que deixam para o final, apressem-se, porque, como é um livro muito caro, livro de capa dura, com imagens, etc., imagens internas, ou seja, é um livro caro. O preço ao final desta campanha, que é um preço hoje é promocional, vai aumentar muito. Então, quem tiver interesse no livro, aproveite e adquira nestas 2 semanas restantes, tá, em sua campanha de financiamento coletivo. Muito obrigado a todos os muitos que já participaram, né, e a vocês que ainda participarão. Bem, hoje o assunto é este. Revolução cultural e comunismo. Ou melhor, se a revolução de costumes, dos costumes, revolução sexual, revolução cultural, como se queira chamar, é comunista. Bem, a guerra ideológica é uma tragédia. A ideologia em si já é uma tragédia. Todos os que são de esquerda consideram todos os seus oponentes fascistas, pura e simplesmente fascistas, sem se preocupar com a verdade relativa
a este ou aquele grupo. São todos rotulados fascistas e ponto final. Os da direita rotulam todos os seus adversários ou inimigos comunistas, pura e simplesmente comunistas. Isto é uma falsidade. É ideológico de ambas as partes. Pois bem, eu canso de ver vídeos, artigos, etc., dizendo que a revolução cultural ou revolução sexual ou revolução dos costumes é algo comunista. Acusação vinda de setores de direita ou conservadores. Mas isto é uma falsidade absoluta, né? Vamos retraçar um pouco, né, a história da revolução sexual. Limitemo-nos antes a esta. A revolução sexual começa em plena Revolução Francesa, com uma ala, tá, mais à esquerda da Revolução, com o Marquês de Sade. Atenção, era um marquês. Mas, obviamente, o Marquês de Sade, de cujo nome deriva a palavra sadismo, foi um pornógrafo, né? E foi o pai da revolução sexual. Enquanto esteve vigente a monarquia, ele viveu entre prisões e manicômios, né? Seus livros pornográficos, né, e que clamam pela revolução sexual, eram interditados e ele enviado ou para a cadeia ou para um manicômio. Com a Revolução Francesa, ele é um dos deputados da Assembleia Revolucionária, né? Ele é um destes. Então, sob seu influxo e de outros, claro, começam ali coisas como divórcio, aborto. É ali que começa. É ali que começa tudo, né? A origem da revolução sexual é o desmantelamento da família. E como se desmantelou a família? Na Revolução Francesa, com o fim das corporações de ofício, que lançou os operários como massa informe para a indústria. Mas isto já acontecia na Inglaterra desde os cercamentos dos campos, que acabou com o trabalho manufatureiro, local, familiar, e fez o mesmo que eu acabo de dizer na França. Lançou os artesãos numa massa informe, pronta para ser usado na indústria nascente. O Papa Leão XIII traça muito bem isto em algumas encíclicas e, em particular, na Rerum Novarum, ou seja, a destruição da família com o envio de mulheres e de crianças para trabalhar nas fábricas é a origem da revolução sexual. Mas acresce-se a isso a lei do divórcio, que com as revoluções burguesas se foi instalando pelo mundo. E depois, na mesma França, vejam só, com a restauração napoleônica, com Napoleão, temos um período liberal conservador. Volta o Marquês de Sade a ser interditado, preso, mas não suas ideias. Suas ideias progridem. Progride a separação entre o Estado e a Igreja, que não é só de Marquês de Sade, isso é de toda a Revolução Francesa,
é, progride, continua. Outra coisa que é de toda a Revolução Francesa, a interdição das corporações de ofício, e vai progredir o aborto e o divórcio. Né? Isto vai progredir mesmo. Né? Primeiro, como tolerância, depois, como lei. Ou seja, o que fez o governo, entre aspas, conservador de Napoleão? Conservou aquilo que o liberalismo conservador admite, né? E interditou aquilo que ele não admite. Mas, como quer que seja, o conservador sempre conserva, de alguma forma, a revolução, embora busque deter seu progresso. Né? E o fim da família continuou com Napoleões, com governos mais à direita, continuou perfeitamente, sem sombra de dúvida. Né? Já se viu hoje, por exemplo, algum expoente da direita brasileira propor o fim do divórcio? Alguém já viu isto? Não, ninguém viu. Mas aquelas ideias germinais do Marquês de Sade foram progressivamente assentando na própria sociedade. Um efeito claro, dois efeitos do Marquês de Sade são Nietzsche e Freud. São, obviamente, a chamada transvaloração Nietzsche-freudiana é claramente um eco da doutrina pornográfica do Marquês de Sade. Depois, ao longo do século XX, né, nas mesmas democracias e repúblicas ocidentais, vai-se utilizando o Marquês de Sade em peças, em peças de teatro, em romances, filósofos que vão assimilando o Marquês de Sade pouco a pouco, e o comunismo. O que faz o comunismo? Bom, Karl Marx também, ele e Engels, né, também são, de certa maneira, quanto ao moral, ao matrimônio, etc., são, de certa maneira, ecos do Marquês de Sade. Sobretudo Engels. Não, Marx, nos seus manuscritos econômicos filosóficos, vai bem nessa linha. E Engels, em seu livro sobre a propriedade, a família, o casamento, etc. Bom, eles têm esses elementos. Pouco a pouco, no entanto, né, os comunistas vão despojando-se algo disso. Não ainda no início da Revolução, do início da Revolução. Lenin e Trotsky tinham muito ainda disto. Né? Na Hungria, com Bela Kun, né, a ditadura comunista de Bela Kun, teve por ministro da Educação Lukács, não sei se pronuncia assim, e que foi o primeiro instituidor da educação sexual nas escolas para crianças pequenas. Foi o primeiro caso. Mas atenção, Lukács já não era um comunista típico. Já o explicarei. Na Rússia, quando Stalin sobe ao poder, acabam muitas das ideias sexo-libertárias do início da Revolução. Claro, o aborto está mantido e o adultério também. Mas o fato é que Stalin chegou a dizer que sexo só para procriação e estimulou a família, ainda que seja família nos marcos do casamento civil, e permitido o divórcio. Ele teve um governo conservador quanto a isto, Stalin.
Ele manteve algo da revolução, mas combateu seus excessos, digamos assim. Exatamente por causa deste conservadorismo de Stalin é que surge a escola de Frankfurt, da qual fazia parte o mesmo Lukács, da ditadura de Bela Kun. E surgiu a escola de Frankfurt em decorrência de uma constatação que ela faz, a de que toda revolução se transforma numa conservação. Ou seja, é preciso limitar os furores iniciais da revolução. É daí que a escola de Frankfurt, a causa, digamos, mais próxima da revolução sexual iniciada na década de 1960. Sobretudo pela influência de Herbert Marcuse, que depois influirá muito. Herbert Marcuse ainda propugnava certa revolução violenta, mas já não mais comunista como o comunismo de Karl Marx, de Lenin, de Trotsky, do próprio Stalin. Ele chegou à conclusão de que o proletariado já não era a classe revolucionária. Sendo assim, já não se tratava de comunismo. Agora, em vez de uma revolução, em vez de uma visão da sociedade dividida por estratos horizontais, você teria o lumpen proletariado, o campesinato, o proletariado, a pequena burguesia, a burguesia, são estratos econômicos de classes sociais determinadas pelo econômico, passa-se a uma visão em que se divide verticalmente, não horizontalmente, a sociedade, em homens e mulheres, independentemente da classe econômica, heterossexuais, homossexuais, presidiários e livres, brancos e negros, e assim vamos. Esta é a revolução da década de 1960, que eclodiu factualmente, em primeiro lugar, em maio de 1968, na França, sob o duplo lema "é proibido proibir" e a imaginação no poder. Veja, já não é a vontade no poder que já havia destronado no século XIV a inteligência. No século XIV destrona-se a inteligência, põe-se a vontade em seu trono. Agora põe-se a imaginação. É uma progressiva animalização do homem. Bem, logo, essa ideologia difusa, marcusiana, libertária, sado-libertina, vai notando que não é necessária uma revolução violenta. Por quê? Porque as democracias liberais a assimilavam pouco a pouco. E não foi assim. Não foi assim com o Woodstock, não foi assim com todos os eventos que se deram, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, quer no México. Assim foi. Pouco a pouco, os próprios grandes capitalistas e os próprios dirigentes democráticos, sejam progressistas ou conservadores, foram assumindo mais ou menos a bandeira deste movimento sado-libertino. Bem, esta é a história. Para que se tenha um marco de comparação, compare-se o avanço da revolução sexual do Ocidente com o avanço da revolução sexual na Rússia e na China.
Obviamente, a Rússia não é comunista, a Rússia é um czarismo republicano, tá? Mas, é claro, segue um pouco como consequência, sobretudo, do stalinismo no campo moral, de modo que na Rússia o sexo fora do casamento é generalizado, o divórcio é generalizado com a aceitação da Igreja Ortodoxa Russa e o aborto, idem. Mas não há os extremos da revolução de costumes ou sexual que há no Ocidente. Na China, o mesmo. É a mesma coisa. A China hoje é um híbrido. É um Estado comunista com uma economia capitalista. Então, até por este extremo. Aliás, diga-se o seguinte, hein? Na primeira revolução factual, né, marcusiana, libertina, na França, o Partido Comunista Francês, dirigida por Georges Marchais, pediu ao governo republicano, né, que reprimisse a Revolução Libertina. E assim até hoje, né? Na Grécia, o Partido Comunista vota sempre ou quase sempre com as coisas mais radicais libertinas. Então, tanto conservadores por um lado, liberais é o que eu chamo liberal-conservadores, como os comunistas por outro, né, adotam a revolução de costumes, adotam a revolução sexual iniciada mais ou menos longínquamente pelo Marquês de Sade na Revolução Democrático-Burguesa Francesa, enquanto esta ala que se despregou do marxismo, chamada Escola de Frankfurt, e seus descendentes, né, são muitos, vão radicalizando. É a mesma coisa da luta entre liberais e conservadores. Pode pôr-se também como uma luta entre os liberais e os comunistas, ou paracomunistas, ou quase comunistas, ou czaristas, como republicanos, como a Rússia. Há uma tensão entre a radicalização e a moderação. Isto no âmbito sem sair da mesma revolução sexual. Então, é uma falácia, é uma falsidade total. Aliás, partidos como o PT, por exemplo, ou o PSOL, já tem muito pouco de marxistas. Né? Muito pouco. Eles são identitários, né? Aqui mesmo no Brasil há um partido comunista, o PCO, creio que é isto, é um partido insignificante, mas que é mais tradicional, e ele, sem ser contra o divórcio nem o aborto, obviamente, ele é contra o identitarismo do PT e do PSOL. Então, deixemos de rótulos, né? Deixemos de... A pior coisa num combate ao inimigo é não conhecê-lo. E, obviamente, esses conservadores brasileiros não conhecem seus inimigos. Não lhes interessa. Interessa-lhes levantar o espantalho do comunismo, enquanto aos outros interessa-lhes levantar o espantalho do fascismo. É uma luta de narrativas, é uma luta ideológica, enquanto na vida concreta, na vida real, prosseguiu sempre a revolução dos costumes, com o fim da família, com o divórcio, com o aborto, com o sexo livre, etc, etc, etc. Então, deixemos de ideologismos, de rótulos, né? E não demos ouvidos a esses conservadores
que se dizem anticomunistas e que querem identificar com o comunismo algo que é deles mesmos, porque isto começou na Revolução Liberal Democrática da França. A revolução dos costumes, a revolução cultural, a revolução sexual não é apanágio dos comunistas. É compartilhada em algum grau com comunistas e com liberais e com conservadores, e radicalizada pelos libertinos mais propriamente ditos, herdeiros da escola de Frankfurt. Quanto a Gramsci não teve grande importância. Este é outro espantalho erguido pelos conservadores e pela direita. Ele só vai ter importância, no Brasil, por exemplo, na década de 1980, quando já havia penetrado no mesmo ambiente da esquerda as ideias libertinas. Hoje, mostra-se Gramsci como se mostra o comunismo, como espantalhos numa luta ideológica sem fim, né? Que é respaldada pela alternância do poder direita-esquerda. Enquanto eu gravo este vídeo, na Bolívia, depois de muitos governos de esquerda, volta a haver um governo de direita. Até quando? Até o próximo de esquerda. E assim vamos, e isso vai galvanizando as camadas, as massas, né? Sem que elas tenham sequer um tempo de reflexão, de retiro, para ver que, na verdade, disputam neste teatrinho forças que, quanto ao essencial, coincidem. E, para que não pensem que isso seja invenção minha, vamos ler o que diz o Papa Pio XII em seu documento chamado Menti Nostre. É uma exortação apostólica sobre a santidade da vida sacerdotal. Menti Nostre é escrita por Pio XII em 1950. E começa ele dizendo o seguinte, quanto à parte que me interessa aqui, neste documento. Nenhuma incerteza contra o comunismo. Existem alguns que, em face da iniquidade do comunismo, que visa a destruir a fé naqueles mesmos a quem promete o bem-estar material, se mostram atemorizados e incertos. Mas esta Sé Apostólica, em documentos recentes, indicou claramente qual o caminho que seguir e de que ninguém se poderá afastar se não quiser faltar ao próprio dever. Ou seja, nada de comunismo. Mas, próximo item, denunciar as consequências ruinosas do capitalismo. Outros, porém, se mostram tímidos e incertos quanto ao sistema econômico conhecido pelo nome de capitalismo, cujas graves consequências, sobretudo o fim da família, cujas graves consequências a Igreja não tem cessado de denunciar. Desde o Papa Gregório, passando por Pio IX, por Leão XIII, por Pio X, Pio XI, Pio XII. A Igreja, de fato, não somente apontou os abusos do capital e do próprio direito de propriedade que o mesmo sistema capitalista promove e defende, mas tem igualmente ensinado que o capital e a propriedade devem ser instrumentos da produção em proveito de toda a sociedade e meios de manutenção e de defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Os erros dos dois sistemas, agora ele vai englobar os dois.
Os erros dos dois sistemas econômicos e as ruinosas consequências que deles derivam devem convencer a todos, e especialmente aos sacerdotes, a manter-se fiéis à doutrina social da Igreja e a difundir seu conhecimento e sua aplicação prática. Esta doutrina é realmente a única que pode remediar os males denunciados e tão dolorosamente difundidos. Ela une a doutrina católica e aperfeiçoa as exigências da justiça e os deveres da caridade. E lembro que já Santo Ambrósio apregoava uma ordem social fundada não nos preceitos, mas nos conselhos evangélicos. Pois bem, e esta doutrina, continua Pio XII, promove uma ordem social que não oprima os cidadãos e não os isole num egoísmo seco, né? Agora, digo eu, elevado à enésima potência com a Revolução Marcusiana. Mas, prossegue Pio XII, a todos una na harmonia das relações e nos vínculos da solidariedade fraternal. Prossegue ainda o documento. Ir ao encontro dos pobres e dos ricos. A exemplo do Divino Mestre, diz Pio XII, Cristo, vá o sacerdote ao encontro dos pobres, dos trabalhadores, daqueles todos que se encontram em angústia e miséria, entre os quais estão muitos da classe média e não raros confrades de sacerdócio. Mas tampouco se descuide daqueles que, conquanto ricos de bens e de fortuna, são, no entanto, os mais pobres de alma e têm necessidade de ser chamados à renovação espiritual, para dizerem como Zaqueu, lê-se isso em Lucas 19:8, dou a metade de meus bens aos pobres e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. No campo das discórdias sociais, portanto, não perca jamais de vista o sacerdote o fim de sua missão. Com zelo, sem temor, deve o sacerdote apresentar os princípios católicos acerca da propriedade, das riquezas, da justiça social e da caridade cristã entre as diversas classes e dar a todos exemplo manifesto de sua aplicação. Pois bem, o que nós vemos quando os conservadores levantam o espantalho de que a revolução sexual é produto do comunismo é uma hipocrisia. Assim como hoje, depois das denúncias do Felco, aquele rapaz que denunciou a adultização ou sexualização na internet das crianças, o que vemos hoje é uma hipocrisia. É uma total hipocrisia. Unem-se todos em repúdio a isto denunciado pelo rapaz Felco na internet. Todos. O Senado se mobiliza, e todos, de direita e esquerda, estão acordes em denunciar estes abusos contra a criança e a juventude. Isto é hipocrisia. Algum desses, de direita, de esquerda, comunista, marcosiano, liberal, conservador, algum destes propôs o fim do divórcio? Algum destes propôs que sexo só no matrimônio cristão, obviamente, não como queria Stalin. Algum destes propôs isto? Não. Alguns destes estupefatos ante a denúncia do rapaz, né? Como se não soubessem o que ocorre na internet no mundo, né? São marcosianos radicais. Outros são marcosianos moderados.
mas todos, nenhum deles, nega ou se opõe às causas mesmas que levam à tal adultização ou sexualização das crianças e dos jovens, mas não só na internet, senhores hipócritas, no mundo. No mundo. A criança que nasce num lar instável, com constante troca de parceiros, vendo a mãe vestir-se sensualmente, porque é assim que hoje todos se vestem, sensualmente, vendo novelas da Globo e de sei lá de que canal, altamente imorais, como querem, senhores hipócritas, que as crianças não caiam nessa rede de sexualização e adultização na internet? Não, os senhores só estão combatendo um dos efeitos, mas não a causa, não as causas. Isto os senhores não querem. Por quê? Os senhores participam deste mesmo modus vivendi que leva a esse fenômeno que agora os senhores estupefatos dizem ser um horror, etc. Veja, eu participei deste mundo. Eu sou um católico tardio. Então conheço perfeitamente tudo o que ocorre no mundo. Eu não nasci em lar cristão. E conheço tudo o que se faz no mundo, tudo de ruim. Então não é verdade que isto é de espantar, isto que o Falco denuncia. Não, senhores. Isto é consequência de algo que vem da Revolução Francesa, que, ainda que moderado em alguns países comunistas, como na Rússia, se manteve, e que se manteve em todas as democracias burguesas, e que se radicalizou nas democracias liberais, agora já não no comunismo, se radicalizou com a Revolução Marcosiana da década de 1960. Deixem de ser hipócritas. Embora a hipocrisia ainda seja uma reverência ao bem, porque só se é hipócrita quando se sabe que está fazendo algo errado, no entanto, isto não é o caso desses hipócritas hoje escandalizados com as denúncias de Felco, porque sua reverência ao bem visa tão somente ao voto e ao apoio de massas informes que são seu gado. O gado à sua disposição para alternância de poder, alternância eleitoral de poder. É isto que lhes interessa. Ponto final. Lula vai querer normatizar as redes sociais. O outro não, mas sim acabar com... Como quer que seja, é uma questão de graus, porque nenhum deles, absolutamente nenhum, combate as causas disso que tanto os escandaliza, entre aspas, como se não soubessem que isso existe não só na internet, mas no mundo. Deixem de hipocrisia. Não vão deixá-lo, mas não caiamos nós no engodo de tal hipocrisia. A revolução dos costumes começa na Revolução Francesa, já num ponto alto com o Marquês de Sade. E depois, entre contenções e avanços, chegou hoje ao ponto em que estamos. Ponto. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.